Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes aqui da Rádio Sarandi FM 87.5. Um sábado feliz, um sábado abençoado para você. Eu sou a missionária Lília e nós estamos iniciando hoje o programa Emmanuel Deus Conosco. Nós vamos ficar aqui e fazer companhia para vocês das 8 às 9 horas da manhã. E você é o nosso convidado especial a participar conosco. Todo sábado nós temos um tema diferente de programa. Ao longo desses 10 anos, né, que estamos no ar, nós trabalhamos por temas. E é interessante porque assim nós vamos percorrendo toda a Bíblia, vamos percorrendo toda a história, né, de grandes homens, profetas, e nós vamos aprendendo um pouquinho mais da Escritura Sagrada. Então você é o nosso convidado. E eu gostaria de convidar você a participar conosco hoje. Aqui na técnica está minha filha Amanda Yumi. E o tema do programa, espere até ver, porque Deus fez você esperar. Olha só que tema interessante. Porque aqueles que esperam em Deus, eles aguardam grandes coisas desse Deus grande. E as palavras que nele espera, significa que nele confia, que nele dependem. Então, se nós confiamos em Deus, somos dependentes dele, nós vamos ver, sim, o poder de Deus em nossas vidas. Como muitos pensam, o tempo de espera não é um castigo, não é um atraso, não é perda de tempo, mas é um processo ativo em que Deus, ele trabalha para amadurecer a nossa fé, forjar o nosso caráter e também para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas e assim, dessa forma, nós acabarmos atrapalhando o tempo, né, de Deus. Então, nesta manhã, nós somos convidados a ouvir esta mensagem que está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, em hebraico e Yeshayahu. Desde os tempos antigos, nunca se ouviu, nunca se ouvia sabido, o olho não tinha visto um Deus que agisse em prol daqueles que esperam nele, exceto a ti. Olha só, nós vamos ver sobre esperar em Deus. E você está esperando em Deus? Está esperando pelo favor, pela graça de Deus? Então fica conosco, que o Eterno vai falar ao seu coração. E é uma grande alegria nós podemos fazer parte aqui da história da Rádio Sarandi FM 87.5. Fomos muito bem recebidas aqui, o Luiz nos recebeu muito bem. E eu fico com o coração agradecido, porque nós vimos, né, o agir de Deus em todo este processo de virmos para cá. Então estamos gratos ao nosso Deus e devemos agradecê-lo e honrá-lo publicamente. E nesta manhã eu gostaria de convidar você a fazer uma oração de fé comigo. Vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, vamos orar? Então abra o seu coração, vamos falar com Deus. Pai santo e eterno, louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Enaltecemos, Pai, o teu nome. E nesta manhã queremos te louvar e te agradecer por este dia de sábado, no qual podemos guardá-lo, santificá-lo. E queremos agradecer porque o Senhor está conosco, Pai. Em cada etapa do caminho, o Senhor tem nos guiado. E nós queremos nesta manhã apresentar as nossas vidas. Eu apresento a vida dos teus filhos e filhas que estão nos acompanhando pelo site, pela Rádio Sarandi, que estão nos acompanhando também pelas plataformas digitais, que eles sejam visitados, ó Deus, abençoados com a tua graça. Despeja a tua graça sobre eles, que eles sejam assistidos em suas necessidades. O Senhor, Pai, conhece o mais profundo do ser de cada um, da alma de cada um, então o Senhor sabe a necessidade, seja espiritual, seja material, familiar, em todas as áreas, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em benefício dos teus filhos. E pedimos também, Senhor, que do início ao término do programa, o Senhor seja o centro, o Senhor esteja na direção. Então, fica conosco, ó Deus. Abençoa-nos e seremos abençoados. É o que te pedimos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Manhã de sábado, e nós vamos ouvir este tema do programa. Espere até ver, porque Deus fez você esperar. Então, fica aí ligadinho conosco. Quero parabenizar o pastor Marcelo Assunção pelo seu ministério. Está aí lançando um novo
louvor, um novo tempo Deus espera por você, viu, pastor Marcelo Assunção? Ele está nos acompanhando lá de Resende, no Rio de Janeiro. E é uma grande alegria poder também compartilhar com os irmãos o louvor que nós vamos ouvir, Sede Santos. E essa é a canção que o pastor Marcelo está lançando agora. E depois eu vou falar um pouquinho também, numa outra oportunidade, do livro também. Mas se você quer seguir o pastor e ver o trabalho dele, siga ele no Instagram, amém? @Marcelo.Assunção. Só que o Assunção não tem o C cedilha, nem o tio. Fica Assump, com P mudo, cão. Siga ele lá que você vai ver ali todo o trabalho que ele tem desenvolvido, o ministério dele. E esta canção é abençoada, maravilhosa. Então, desde agora, o Senhor já quer falar aos nossos corações. Sejam santos. Marcelo Assunção, vamos ouvir este louvor abençoado e logo depois nós temos a ministração da palavra. Sejam santos, sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, sejam santos. Porque eu sou santo. Cantam serafins, santo é o Senhor. Raios e trovões, buzinas a tocar, fumaça e fogo, o monte está a fumegar. Deus desceu dos céus, querubim está para falar ao povo de Israel. Cantam serafins, santo é o Senhor. Deus chamou Moisés para falar. No Monte Sinai eu vou descer, na nuvem que esteja eu estarei. Vou falar ao povo em alta voz. E o monte fumegava, e o chão balançava e tremia, pois o Senhor sobre ele estava e como um fogo descia, como fumaça de fornalha ao som da trombeta que sonia. Todo o monte tremia e fumegava, pois Deus Yahvé falava. Ao povo que eu sou santo, 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 todo poderoso Deus. Moisés, santifica esse povo, pois no meio desse povo maravilhas eu farei.
santo, cantam serafins. Santo é o Senhor, santo é o Senhor Jesus, santo é o Senhor Jesus, santo é o Senhor Jesus, Jesus. Glória a Deus. Que maravilha nós podemos nos encher com a presença de Deus, ouvindo um louvor abençoado. Amém? E hoje nós vamos meditar nesse tema de programa. Espere até ver, porque Deus fez você esperar. Você que está nos acompanhando, você pode ligar aqui na rádio, fazer seu pedido de oração também. 3035 6001 6001. Para nós iniciarmos a mensagem, eu gostaria de fazer uma breve introdução, falando para vocês que não há interrupção entre o capítulo 63 e o capítulo 64 do profeta Isaías, de Yeshayahu, em hebraico. E essa estrofe deste poema, ela vai começar lá no capítulo 63, no versículo 7, que é uma quarta, digamos assim, né? Estrofe, nós vamos entrar na quinta estrofe, então. Então, aqui o profeta, ele está pedindo por uma teofania universal. O que é uma teofania universal? Por uma manifestação divina. Em outras palavras, nós vemos aqui o povo orando para que Deus viesse celebrar a sua misericórdia. Então, Deus, ele quer falar conosco através dessa oração, que começa no capítulo anterior, no capítulo 63, versículo 7, nós vamos para o 64, e o profeta Isaías, ele vai falar conosco sobre Deus trabalhar e agir na vida daquele que espera nele. Deus, ele sempre vai agir, irmãos, na nossa vida com amor, com ternura, e a palavra nos ensina que neste momento aqui é um profundo lamento. Essa oração aqui, ela irrompe uma petição mais apaixonada, mais anelante do profeta. E a natureza de Deus, parece aqui que Deus está em silêncio. E quantas vezes nós não passamos por isso? Estamos esperando em Deus, em oração, e parece que Deus está em silêncio. Então vamos para a exposição da palavra. Se você tiver uma Bíblia e quiser nos acompanhar, abra em Isaías 64, lembrando que a tradução da minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. Vamos fazer a leitura. Versículo 1. Oxalá que fendesses o céu e descesses, diante da tua face os montes se abalariam. Como fogo faz arder a sandália, como fogo ferve a água, para dares a conhecer o teu nome aos teus adversários, as nações tremeriam perante a tua face. Ao fazeres prodígios que não esperávamos, tu desceste perante a tua face, os montes se abalaram. Desde os tempos antigos, nunca se ouviu, nunca se havia sabido. O olho não tinha visto um Deus que agisse em prol dos que esperam nele, exceto a ti. Tu te chegastes àquele que, cheio de alegria, pratica a justiça, aos que, segundo pelos teus caminhos, se lembram de ti. Sim, tu te irritaste contra nós, e com efeito nós pecamos, mas havemos de permanecer para sempre nos teus caminhos, e assim seremos salvos. Todos nós éramos como pessoas impuras, as nossas boas ações como um pano imundo. Murchamos todos como folhas que se secam. As nossas transgressões nos levam como o vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se erga, firmando-se em ti,
porque escondeste de nós a tua face e nos abandonaste ao capricho das nossas transgressões. E, no entanto, Yahvé, tu és o nosso Pai, nós somos a argila, e tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obras de tuas mãos. Amém? Vamos ler somente até o versículo 7 aqui. Todos nós somos obras de tuas mãos. Então nós que vamos ouvir esta mensagem agora, que esta mensagem venha ser aplicada no nosso coração e venha florescer, venha gerar frutos. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela não muda, mas nós mudamos com a palavra dele. Então, que você seja abençoado com essa mensagem, que o Eterno lhe dê a resposta que você precisa. Então, nós vemos logo na introdução aqui do versículo 1, o profeta, ele buscando a presença. Ele está buscando a presença de Deus, ele está pedindo por uma manifestação da presença. E a oração do profeta é para que Yahvé, para que Deus se revelasse como havia se revelado nos tempos antigos. Ele queria ver a mesma manifestação. Quando nós começamos a olhar, desde que o povo saiu do Egito através de Moisés, de Moshe em hebraico, nós vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 19, Shemote, versículo 16 e 18. Olha só como que Yahvé se revelava ao povo nessa época. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora da arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Essa passagem está lá em Êxodo, Shemote, capítulo 19. Então nós vemos que a onisciência de Deus, irmãos, ela não conhece limites. Essa presença, ao se aproximar dos israelitas, dessa forma, imagina nós podemos ver hoje, né, trovões, relâmpagos, tanto que era a presença divina. E o profeta aqui, ele está pedindo que ele gostaria de ver novamente essa manifestação como nos tempos antigos. Esse primeiro versículo aqui, irmãos, é uma alusão à doação da lei. Uma história, né, da doação da lei, uma das ocasiões que Yahvé, que Deus, ele desceu até os homens e conferiu a eles a lei, que é o guia espiritual de Israel. Então aqui no versículo 1 está escrito assim, ó, como fogo faz arder a sandália, como fogo ferve a água, para dares a conhecer o teu nome aos teus adversários. As nações tremeriam perante a tua face. Em outra tradução, como quando fogo inflama os gravetos. Como quando Yahvé, né, faz ferver as águas. O fogo, irmãos, aqui enviado do céu, era para incendiar os campos, fazer ferver as lagoas. E especificamente, sabe o que isso ia acontecer? Ia chamar a atenção do povo pagão, dos babilônicos, que estavam mantendo cativo este povo. Eles haviam sido levados cativos. Então o nome de Yahvé iria ser recuperado, a sua antiga fama do Deus Todo-Poderoso. Isaías, capítulo 63, o capítulo anterior, no versículo 12 e 13, faz menção de quando Moisés, ele fendeu as águas ali diante do povo, passando ali pelo Mar Vermelho, né, o Mar de Juncos, diante de Faraó. Então, grande era o poder de Deus. Este poder continua até hoje, irmãos. Deus tem todo o poder, toda a autoridade. Isaías 63, 12. Vou fazer a leitura aqui. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno. O nome de Yahvé, o nome de Deus. Então, o fogo, ele é símbolo característico das manifestações teofânicas. E nós vamos ver muitas vezes essas manifestações
aparecendo dessa forma, como fogo. Então, nós temos aqui também um sentido simbólico de julgamento, quando nós vemos sobre o fogo. E o profeta aqui, ele queria o favor de Yahvé. Ele queria o favor, o benefício através da presença. Mas ele sabia também que o juízo viria contra aqueles que perseguiam Israel. Deus manifestaria o favor ao seu povo, como Deus também manifesta o favor dele a nós. Somos favorecidos, nós temos a graça de Deus, que é derramada sobre nós imerecidamente, então nós podemos contar com essa graça em momentos mais difíceis da nossa vida. Vamos para o versículo 2. Ao fazeres prodígios que não esperávamos, tu desceste perante a tua face e os montes se abalaram. Em outra tradução, nós podemos ver da seguinte forma: quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos. Então, aquela alusão da doação da lei ali no Monte Sinai, aquele acontecimento tomou Israel de surpresa. Primeiramente pelo próprio acontecimento e depois pela forma que aconteceu. Então, grandes demonstrações do poder divino foram vistas. E o profeta aqui, ele queria ver novamente essas mesmas manifestações. Deus, ele acompanhou Moisés em todos os seus caminhos e manifestou o poder dele. Até mesmo quando o exército de Faraó chegou ali diante de Moisés, ele viu o poder de Deus livrando eles. Então, assim como foi com Moisés, também seria com o profeta. E assim também é nos nossos próprios dias. Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo. E olhe só o que diz a palavra do Senhor, aqui no versículo 3. Desde os tempos antigos nunca se ouviu, nunca se havia sabido. O olho não tinha visto um Deus que agisse em prol dos que esperam nele. Você espera em Deus, então saiba que Ele está trabalhando por você. Você espera em Deus, Ele está trabalhando pela sua vida. E esse versículo aqui, ele generaliza o anterior. Por quê? Porque a obra do Sinai, irmãos, ela foi muito grande, essa obra que o Eterno fez. Então, não deve ter havido muitas obras como essa. Mas o Eterno poderia fazer muitos outros tipos de obras e de maravilhas no meio do seu povo. E quando nós vemos que estas maravilhas, né, que são contadas sobre a história de Israel, nós podemos ver que jamais nenhum olho pôde ver tão grande coisa. Que os ouvidos humanos, pelo menos, né, ao menos teoricamente também, não poderiam ter ouvido histórias tão grandiosas como essas. E os olhos humanos também, eles teoricamente poderiam ouvir novamente essas coisas. Então, por isso que o profeta fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E este versículo, ele também, o apóstolo Paulo cita ele. Você sabia disso? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele faz esta citação deste versículo, o apóstolo Paulo, Shaul. E ele encoraja todos os crentes a pensar nesse potencial espiritual. Por quê? Porque aqueles que esperam em Deus aguardam grandes coisas. Olhe só, grava na tábua do seu coração. Se você está esperando em Deus, você está aguardando por grandes coisas. Ainda que não tão dramáticas como nós vemos aqui nesta mensagem no qual eu falei do Monte Sinai, nas quais nós lemos na Escritura, mas nós podemos esperar um Deus grande que age em favor dos seus. Então o profeta aqui, ele está falando nesta manhã para nós que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Apesar, irmãos, de muitas vezes nós passarmos por calamidades na nossa vida, por situações difíceis, por provações intensas, por lutas, Deus, ele sempre age com amor, com ternura, com misericórdia. E ele trabalha em favor daquele que nele espera.
Se você está esperando em Deus, Ele está trabalhando por você. Mesmo que você não veja, Ele está trabalhando. Eu sempre digo que quando você trabalha, Deus descansa. Mas quando você entrega, quando você descansa, Deus trabalha. Então o Senhor, desde os tempos antigos, diz Isaías, não há um Deus como o nosso Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós precisamos, irmãos, aprender a esperar em Deus, mas esperar em oração, esperar em confiança, esperar em fé. Então espere, confie. É o que Deus está falando para você. Nada, nem ninguém, irmãos, pode se denominar no universo um Deus como esse, que age em favor daqueles que nele esperam. O único Deus, o Santo de Israel. O único Deus. Mas nós podemos ver que Deus, ele não tem comparação para ele, para o agir dele, para as coisas grandiosas que ele faz, porque ele tem todo o poder. Como diz no Salmo 18, do versículo 8 ao 16, diz que ele esmigalha as rochas. Então Deus demonstra o seu poder, demonstra a sua força, demonstra a sua autoridade, a sua soberania. E nós temos que confiar nesta soberania. E aos olhos do profeta aqui, ele sabia que Baal, que outros deuses não poderiam fazer isso. Somente o Deus único, somente este Deus único que merecia a confiança do profeta. Ele é o único que age em favor daqueles que nele esperam. E esperar equivale, irmãos, a manifestar uma confiança muito grande. A confiar, a entregar-se ao longo da sua vida, da circunstância difícil que você está passando. A depender totalmente de Deus. É continuar crendo mesmo quando tudo falha. É continuar crendo quando você não vê esperança. Quando as pessoas já desistiram, mas você continua confiando. É crer, é confiar. Mas nós temos que saber também que nós temos que esperar o tempo de Deus. Por quê? Porque as nossas próprias tentativas serão frustradas. Nós temos que esperar pelo tempo de Deus. Em muitas formas, como Isaías está nos falando. Vamos para o versículo 4. Tu chegaste àquele que cheio de alegria pratica a justiça, aos que seguindo pelos teus caminhos se lembram de ti. Sim, tu te irritaste contra nós e com efeito nós pecamos, mas havemos de permanecer para sempre em teus caminhos e assim seremos salvos. Aleluia. O nosso Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Então ele vem correndo ao encontro daquele homem que está bem intencionado, daquele que o seu coração é direito, que se alegra na sua presença, que tem uma vida edificada pelos princípios espirituais, pela Escritura Sagrada, pela Bíblia, e colocam em prática, irmãos. Então este homem que espera no Senhor, que tem a total confiança, dependência em Deus, ele vai continuar firme nos seus caminhos e ele também vai tentar imitar o Senhor. Ele vai ser e vai querer ser a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Então Yahvé, ele vem ao encontro deste homem e demonstra o quê? Demonstra seu favor. É quando nós encontramos graça e favor diante dos olhos de Deus. E para isso, muitas vezes, nós temos que nos humilhar, nos prostrar na presença e pedir perdão pelos nossos pecados e transgressões. É o que o profeta começa agora do versículo 5 até o 7. Ele começa a mostrar uma confissão de culpa. Ele começa a falar assim, o teu povo pecou, todos nós pecamos. E a palavra de Deus nos mostra, irmãos, quão pecadores somos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, abandonarmos ele,
o nosso Deus não se lembra mais dele. Aqui no versículo 5 fala assim, ó: todos nós éramos como pessoas impuras, as nossas boas ações como um pano imundo. Este versículo aqui do profeta Isaías, ele é muito conhecido, porque na tradução da NVI ele fala assim, ó: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então tudo que possamos fazer, nada, irmãos, vai se comparar ao nosso Deus, porque ele é santo. Nós somos pecadores, desde a nossa natureza. E aqui diz: murchamos todos como folhas que se secam. As nossas transgressões nos levam como o vento. Então, depois daquela fervorosa oração que o profeta faz, pedindo a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, ele volta-se para uma confissão do pecado, para uma penitência. E ele espera que o povo, que Israel, faça o mesmo. A ira de Yahvé estava por trás daquelas condições em que eles estavam sujeitos, estavam sendo sujeitos, que era o cativeiro, né? Eles não eram, na verdade, cativos da Babilônia, mas do pecado que tinha colocado eles ali. Então, o pecado, ele havia se endurecido de tal forma que tinha levado o povo à apostasia. Um povo que estava negligenciando aquela salvação que o Eterno queria dar para eles, oferecer a eles. O coração do homem, ele está propício a se endurecer. Quantas vezes você não tentou ministrar para alguém e parece que os ouvidos daquela pessoa estavam tapados? Parece que você estava ministrando, levando a tua palavra como se fosse para uma geladeira. Você só sentia aquele vento frio. Essa é a apatia espiritual que o mundo se encontra. E é difícil, irmãos, abandonar o capricho das próprias transgressões. O profeta, ele estava confessando o pecado do povo, seu pecado, e a impotência espiritual que eles tinham. Olha só o que diz o versículo 6. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se erga, firmando-se em ti, porque escondeste de nós a tua face e nos abandonaste ao capricho das nossas transgressões. Então, pelas próprias transgressões, eles haviam caído. Eles foram levados cativos devido às transgressões. Então, não há ninguém que invoque o teu nome. Mas grande é a misericórdia do Senhor, que mesmo além de mergulhados no pecado, o povo de Israel tinha caído em total apatia espiritual, em total rebelião espiritual. O Eterno ainda amava este povo. Nenhum israelita invocava Yahvé. Todos estavam distantes. Ninguém sentia aquela compulsão interior de cultuar, de oferecer um culto a Deus, de orar. E quantos de nós não estamos assim hoje? Temos apatia, não queremos congregar, não queremos orar, não queremos ler a Escritura Sagrada, não queremos estudar a Palavra de Deus, para que não venhamos a perecer, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, Yahvé, em resultado disso, havia ocultado o rosto deles, o que diz a palavra, irmãos. E Isaías, ele lançou a culpa disso, a indiferença do povo de Israel. Indiferença. Eu sempre digo que um relacionamento acaba não pelas brigas, pelo que acontece, mas pela indiferença. Às vezes as pessoas convivem no mesmo ambiente e são indiferentes umas às outras. Acabou aquele relacionamento. O povo demonstrava que o relacionamento com Yahvé, com Deus, havia acabado, a indiferença deles. Então, por meio desses versículos aqui, que nós lemos, os 5, os 6, nós podemos ver aqui, irmãos, que eles levaram o próprio Yahvé a abandoná-los. Então, este castigo foi entregue a eles, e eles foram levados para o cativeiro babilônico. Henry Sloane, ele diz assim, quero ler essa citação muito importante para a nossa mensagem, abre aspas: em todo o Antigo Testamento não há outro discernimento mais profundo acerca do pecado.
O poeta viu seu povo conquistado não pelos babilônicos ou por outros inimigos, mas por suas próprias iniquidades. Esta oração que pede outro êxodo é primariamente uma petição para que Deus os livrasse deles mesmos. Amém? Fecha aspas. Então, eu sou o meu próprio principal traidor. Nós somos os nossos próprios traidores. E muitas vezes nós queremos dizer que a culpa está em Deus ou está em outra pessoa, sendo que nós estamos negligenciando aquilo que nós temos que fazer. Nós que negligenciamos e queremos colocar a culpa no outro. É por culpa daquele pastor, é por culpa daquele irmão, é por culpa daquela pessoa. Não, irmãos. Nós mesmos temos que sondar o nosso coração e saber aonde estamos errando, aonde estamos pecando. Você conhece você mesmo. Eu não estou aqui para apontar o pecado de ninguém, mas nós nos conhecemos. Então nós que conhecemos a nós mesmos temos que saber onde que tem que haver mudança em nossas vidas. Olha só o que diz o versículo 7. E no entanto, Yahvé, tu és o nosso Pai. Olha a paternidade. Nós somos a argila e tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Esta aqui é a súplica final do profeta. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. O profeta Isaías aqui, ele continua apelando para que Deus ajudasse o povo que tinha caído nessa condenação do pecado. E ele fez este apelo final, lembrando a Yahvé, lembrando Deus que ele era o pai deles. Nós temos um pai, irmãos, nós não estamos órfãos. Quando confessarmos os nossos pecados, as nossas transgressões, nós temos que falar, tu és o meu pai. Eu confesso, eu estou com o coração quebrantado diante do Senhor. Então, Yahvé tinha esta relação para com seu povo de pai, como ele tem para conosco também. Eles eram seus filhos. Eles haviam sido levados para a Babilônia. Eles estavam sofrendo aquele inigualável sofrimento que vinha pela mão dos babilônicos, né? Por parte dos pagãos. E quantas vezes aqueles que se distanciam de Deus sofrem inigualáveis sofrimentos por se distanciar da presença. Então, é um chamado para nós, volte para a presença. Você vai estar abençoado, guardado, protegido, mas longe das fontes eternas, longe da presença, você vai sofrer. E quantos não estão sofrendo, mas precisam retornar? Então, o Deus eterno, ele era o Pai de Israel. O Deus eterno, ele pede para que eu fale para você, você tem um pai, você não está órfão. A palavra do Senhor diz que mesmo que o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te recolherá. Mesmo que você esteja sozinho, sem amigos, mesmo que você possa estar dizendo hoje, eu estou no mais profundo poço, não tem como sair, o Eterno está com você. Então, este é o mais elevado conceito espiritual do Novo Testamento, a nossa participação como filhos na natureza do Pai e o mais exaltado conceito também de salvação para nós através do nosso Senhor Jesus, de Yeshua. Então, aqui nessa passagem, irmãos, Israel era o barro, um barro especial nas mãos do nosso Deus, na mão divina. E ele estava moldando este barro ou esta argila para que se tornasse um vaso especial. Mais especial do que era o povo de Deus. E o profeta, então, está convidando aqui o oleiro para terminar esta obra. E, no entanto, Yahvé, tu és o nosso Pai, nós somos a argila, e tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Todos nós somos obra das mãos de Deus. Alguns vasos precisam ser bem trabalhados.
Alguns vasos parece que estão esquecidos na olaria de Deus, mas estão esperando o momento certo para que o Eterno os tire de lá e para que o poder da glória dele venha a ser exaltado. Por isso que nós vemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas olham para o outro e falam assim: nossa, aquele lá não era nada ontem, mas olha hoje na presença de Deus, é um vaso de honra. Aquele vaso de desonra se transformou num vaso de honra. O profeta, ao trazer essa mensagem para nós, ele nos mostra que o Deus de Israel, Yahvé, é o nosso Deus também. Você é um filho de Deus. Você pode estar sendo moldado hoje. Mas nenhum sofrimento é eterno, nenhum deserto é eterno. Há um momento que Yahvé nos tira de lá. Quando confessamos nossos pecados e as nossas culpas e almejamos por um caminho melhor para a nossa vida na presença dele, ele vem em nosso benefício. Ele age em favor daqueles que nele esperam. Desde os tempos antigos, nunca se ouviu, nunca se havia sabido, o olho não tinha visto, um Deus que agisse em prol dos que esperam nele. Quando alguém perguntar para você assim: o que você está fazendo da sua vida, irmão? Estou esperando em Deus, em oração. Eu confio nele, eu dependo nele, eu dependo dele. Então demonstre a sua confiança. Esta é a base, irmãos, da nossa vida cristã, a nossa confiança em Deus. Não podemos ser levados como o vento, como diz aqui na passagem, mas nós temos que confiar em Deus. Nunca haverá outro nome igual ao do Eterno. Nunca haverá outro Deus como Ele, com o poder que Ele tem. Eu gosto muito da oração judaica, né, que fala a respeito de chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, a um só Deus. Ele não tem que ficar de lado na sua vida. A partir de hoje, convida Ele para fazer companhia para você, para estar junto com você. Vamos orar? Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero convidar você a fazer uma oração de fé comigo. Talvez seja uma oração, sim, de confissão, como o profeta fez aqui no final do capítulo da quinta estrofe, né? Mas é uma oração que nós também temos que fazer para alcançarmos o favor de Deus. Então, eu convido você a orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença, queremos Te agradecer, ó Pai, por esta palavra. Queremos louvar o Teu santo nome, porque o Senhor falou conosco. Como diz o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor pode fazer em favor daqueles que em Ti esperam, que em Ti confiam. Então nós queremos esperar no Senhor, demonstrando toda a nossa confiança, de todo o nosso coração, confiando que mesmo diante da aparente luta, da aparente derrota, o Senhor nos dará a resposta no devido tempo. Nós esperamos em Ti. Sabemos que não há outro Deus como o Senhor. O Senhor vai além de qualquer pergunta, de qualquer compreensão humana, Pai. Não podemos entender a Tua mente, mas sabemos que os Seus propósitos são para nos abençoar. Então abençoa-nos, ó Deus, e seremos abençoados. Queremos também, Pai, nesta manhã confessar as nossas culpas diante do Senhor. Perdoa-nos pelos nossos delitos e transgressões, até mesmo por aqueles que não sabemos que estamos pecando. Ó Senhor, lança na profundeza do mar os nossos pecados. Quão queremos, quão almejamos ser melhores, Pai, na Tua presença. Então, ó Deus, ministra em nosso coração, onde tem que haver as mudanças necessárias. E que a partir de hoje, a Tua presença, Pai, venha estar todos os dias conosco. Assim como o Senhor, Pai, escolheu o Teu povo para um propósito definido na face da terra, o Senhor também nos escolheu, Pai. Os gentios, o Senhor nos escolheu para grandes coisas. Não podemos almejar tão pouco de um Deus tão grande.
E queremos, Pai, louvar e engrandecer o Teu nome por este momento, Pai da palavra. Visita o coração, visita o lar de cada um dos Teus filhos, que eles se sintam perdoados, amados, acolhidos, Pai, pelo Senhor. Que o Teu povo, que chama pelo Teu nome, receba, Pai, o Teu favor nesta manhã de sábado. Assim eu oro e peço em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Amém. Nunca vai haver um Deus que age em favor daqueles que nele esperam como nosso Deus. Então nele você pode confiar com toda certeza. Amém. Essa mensagem falou ao seu coração? Compartilha com alguém. Você que está nas plataformas, compartilha o conteúdo, compartilhe a mensagem, fale com as suas próprias palavras. Fala assim, olha, hoje eu estava ouvindo a rádio, Sarandi FM 87.5, e ouvi uma mensagem interessante a respeito de Isaías, capítulo 64. E aquela mensagem vai abençoar alguém. Todos nós somos pregadores, todos nós somos chamados, né, a levar a mensagem, a palavra do Senhor ao ar. Então eu convido você a ser uma partezinha dessa mensagem. Se essa mensagem falou com você, você é um canudinho de Jesus. Ela passa por você e você transmite para outra pessoa. Amém? Agradeço a todos os ouvintes que estavam nos ouvindo lá na Rádio Banda 1 e que agora estão nos ouvindo também aqui na Rádio Sarandi FM 87.5. E aqui é bênção para nós também, hein? Todo mundo ligado, nos acompanhando pelas plataformas digitais, pelo site. Eu quero muito que vocês entrem em contato comigo e falem assim, olha, irmã, eu ouvi essa mensagem, eu quero acompanhar o programa, quero aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Isso vai edificar a minha fé. Eu me sinto muito feliz, não somente pelas pessoas que são os mantenedores do programa, que nos ajudam, né, no ministério, mas por aqueles que oram por nós também. Se nós não tivéssemos, irmãos, pessoas que oram por nós, nós não estaríamos aqui, não estaríamos de pé. São 10 anos no ar, é uma década. E nós vamos prosseguir esta caminhada com a direção de Deus, né, com a autorização do Eterno. Então eu convido você a fazer parte da nossa história. Todo sábado nós vamos estar aqui das 8 às 9 da manhã. Se você tiver um pedido de oração, se você tiver um tema de mensagem que você quer ouvir, fala, missionária, eu gostaria que você ministrasse esse tema. Eu vou colocar ali em oração e vou fazer uma mensagem. Amém? Para abençoar a sua vida, abençoar a vida de todos nós. E voltando a falar a respeito, antes que encerre o nosso tempo aqui, sobre o ministério do pastor Marcelo Assunção, ele está nos acompanhando pela live no Facebook. Então siga ele no Instagram e apoie o ministério dele. Amém? Ele tem o livro que foi lançado também, mas sábado que vem, durante a semana, eu quero estar abordando mais sobre o livro. E será que dá tempo, Amanda, da gente ouvir mais um pouquinho do louvor? Vamos, então, ouvir mais um pouquinho do louvor, Sede Santos. Amém? A ordem para nós é sermos santos. Olha, a mensagem terminou em confissão de pecados. Então, vamos ser melhores na presença do Senhor. Sede santos. Marcelo Assunção. Sejam santos, sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo.
trovões, usinas a tocar, fumaça e fogo, o monte está a fumegar. Deus desceu dos céus, um querubim está a falar ao povo de Israel. Cantam serafins, santo é o Senhor. Deus chamou Moisés para falar. No Monte Sinai eu vou descer, na nuvem espessa eu estarei. Vou falar ao povo em alta voz, e o monte fumegava, e o chão balançava e tremia, pois o Senhor sobre ele estava, e como fogo descia, como fumaça de fornalha, ao som da trombeta que sonia. Todo o monte tremia e fumegava, pois Deus Yahvé falava. Moisés, diga ao povo que eu sou santo, 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 todo poderoso Deus. Moisés, santifica esse povo, pois no meio desse povo maravilhas eu farei. Sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Cantam serafins, santo é o Senhor, santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Jesus. Estamos encerrando o programa Emmanuel Deus Conosco, mas antes eu quero abençoar a sua vida. Vamos para a bênção final. Faz assim uma conchinha com a sua mão. Você que está em casa também pode fazer, tá? Para você ser abençoado, ter um final de semana, uma semana vitoriosa. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus venham sobre a sua vida hoje e sempre. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus e tenha uma semana vitoriosa através das nossas orações, da nossa confiança em Deus. Em esperar no Senhor, nós vamos ver as grandes maravilhas, os grandes milagres do Pai. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração e fique com Deus. Shabbat Shalom para você. E você continue nos seguindo nas redes sociais, siga a página da Rádio Sarandi FM 87.5. E se o Eterno nos permitir, sábado que vem, às 8 horas da manhã, estaremos aqui novamente. Amém? Fiquem com Deus. Shabbat Shalom.